Para a prova dissertativa, eu sabia que teria a lei. Eu teria a legislação. Isso até é um problema, porque você tem que comprar Vademecum totalmente atualizado, com todas as leis. Aí eu fui com Vademecum, eu fui com dois códigos, na verdade, um Vademecum da Saraiva, um Vademecum da Ridel. Além disso, eu fui com aqueles 3x1, 3 em 1, de penal, de tributário, de constitucional e de civil. Todo mundo no dia da prova dissertativa, todos chegaram com mala. Todos chegaram. Ninguém foi carregando um Vademecum na mão. Todos chegaram com mala. Mala com legislação da defensoria, um monte de coisa impressa que podia também, desde que sem nenhuma anotação. Todo mundo chegou com mala, pelo menos com 3, 4 códigos. E eu não fui diferente, eu perdi um tempo escolhendo o código. Depois que eu comprei, eu fiquei mais tranquilo, agora eu vou marcar o código e vou estudar para essa prova dissertativa. A prova dissertativa eu sabia que teria a lei. Então, o que eu precisaria não era estudar a lei, era saber achar na lei. E é diferente. Uma coisa é você decorar prazo, outra coisa é você saber onde esse prazo pode estar na lei. Como utilizar sumário, como utilizar toda a parte do código que te ajuda a chegar ao dispositivo legal. A parte de índice alfabético, índice por tema, índice de tudo quanto é coisa. Eu revirei aquilo até aprender. Uma coisa que muita gente não é ensinada. Como utilizar o índice de um Vademecum. Eu tive que aprender na marra e aprendi a achar tudo no código. Em qualquer coisa que me falassem, eu fazia até esse teste com a minha esposa, na época namorada, qualquer coisa, ela falava, ache aí o recurso tal, onde dispõe sobre os efeitos do recurso tal. Eu tinha 1 minuto e achava aquilo, olhando o índice, olhando a posição topográfica e tudo mais. Eu fui treinado, eu me treinei para achar rapidamente tudo no código, porque eu não poderia perder tempo na prova dissertativa. Escrever à mão já é muito ruim, eu treinei escrever à mão para cansar mesmo. Todos os dias escrevia bastante à mão, caneta, lápis e tal, para cansar a mão, para doer, para ficar doendo e não conseguir mexer mais. Porque eu tinha que passar esse sofrimento no estudo e não no dia da prova objetiva, no dia da prova dissertativa. No dia da prova dissertativa, teria que ser apenas escrever e nada mais. Não me preocupar com a velocidade, se o braço está doendo, e nem nada assim. Para a prova objetiva eu não me preparei dessa forma. Aí tinha que encher aquelas bolinhas. Vocês devem saber, aqueles gabaritos que são digitais, você preenche a bolinha, opção A, aí você risca bastante assim, uma bolinha preta e depois entrega aquele gabarito. Eu não treinei para isso daí, e foi idiota da minha parte, porque na hora lá, quando eu estava na 25ª questão, já estava doendo a minha mão, eu não aguentava mais fazer aquelas bolinhas, eu estava com medo de, daqui a pouco, a mão cair e eu riscar o gabarito inteiro, ou marcar errado, porque eu já estava fora de mim. Eu devia ter treinado para a prova objetiva até essa parte de preencher a bolinha. Aqui para a prova dissertativa eu treinei bastante escrever. Bastante, porque a gente acaba não treinando, fazemos tudo no computador, e eu treinei bastante essa parte. Eu também, além de treinar a escrita à mão, além de treinar como achar as coisas na lei, eu pensei o seguinte: o examinador disponibiliza a lei. Eu vou poder consultar a lei. Se eu vou poder consultar a lei, nenhum examinador no mundo é burro de perguntar alguma coisa que está exatamente na lei. Tem que exigir um pensamento do candidato. E aí eu pensei o seguinte: se eu tenho a lei, ele não vai cobrar a lei. Pode cobrar a aplicação da lei. Então eu estudei jurisprudência, doutrina pesada, aqui uma doutrina muito mais complexa para ter conteúdo, e também estudei a prática, porque tinha peça prática, uma peça de direito civil e uma peça de direito penal, área civil e área penal, além de 4 questões, 4 ou um pouco mais, salvo engano, em cada prova. E nessas provas, que foram de manhã e à tarde, sábado e domingo, foi um dia só de prova mais da área civil, outro dia só de prova da área mais penal, fazendo prova de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, sábado e domingo de prova.
Eu me preparei primeiro de uma forma geral. Vou estudar bastante jurisprudência para essa prova. A data da prova, salvo engano, até foi adiantada. Eles previam um intervalo de 60 dias, alguma coisa assim, e acabaram antecipando para 45 dias a prova. E aí eu tive menos tempo para estudar do que eu previa. Estudei a jurisprudência pesada, pesquisando cada tema, não podia ser surpreendido. Se tem chance de cair, por exemplo, a DPF, eu tenho que saber todos os entendimentos sobre a DPF. Estudei a doutrina mais pesada, que eu já tinha muita coisa marcada, mas eu fui atrás de pegar conceitos. Imagine cair numa prova dessa um conceito que você não sabe, não faz a mínima ideia. Seria horrível. Então eu fui atrás de todo tipo de conceito, pelo menos para saber sobre o que é. Sobre o que é o efeito cliquet, eu tenho que saber. A vedação ao retrocesso social, eu tenho que saber, pelo menos saber. O panprincipiologismo, que o Lênin Streck fala tanto, eu tenho que pelo menos saber sobre o que se refere isso. E aí eu fui atrás de todos os conceitos, doutrina mais pesada, estudei bastante para a prática, fiz muitos modelos de peça, fiz peças, eu treinava a escrita à mão e treinava as peças ao mesmo tempo, narrando fato, fazendo tudo, treinei muitas peças mesmo, e esse foi o primeiro momento que eu fiz curso para o concurso. Eu fiz curso de peças, de prática das peças, com o Verbo Jurídico de Porto Alegre, um curso EAD, que eu fiz para aprender as peças, como seria a formulação da peça e tudo mais. E nesse caso da prova dissertativa, o que pegou mais foi o cansaço para escrever, as questões muito abertas, eu não sabia como poderia fechar cada assunto, mas eu pensei em cada tópico que eu deveria abordar. Afinal, prova dissertativa, você tem a sua nota atrelada aos tópicos que você aborda. Se o examinador pergunta quais são as características, são 5. Qual é o conceito? E é 1. E quais são os princípios? E são 3. Se você fala o conceito e os princípios e não fala as características, perdeu 1/3 dos pontos, talvez. Então eu tinha que preencher cada coisa. Perguntou qual é o conceito de tal coisa, se é ou não possível e por que é possível. Bom, eu tinha que dar o conceito, eu tinha que dizer o que era, se cabe ou não aquela coisa e por que cabe ou não aquela coisa, a fundamentação. Eu tinha que abordar cada coisa que fosse perguntada na questão. E essa é a ideia da nota da prova dissertativa.